Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Sextou! Uma excelente sexta-feira para você, um excelente fim de semana para todos nós. Meu querido, dá uma paradinha, já curte a live, já compartilha, que é muito importante. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Pois bem, meu querido, minha querida, bolsonarista Daniel Silveira, ex-deputado federal, que foi condenado e preso ali a partir de uma ação no Supremo Tribunal Federal por ato contra a democracia e por coação no curso do processo. Daniel Silveira, que já ameaçou autoridades como Alexandre de Moraes, já fez vídeo sendo sarcástico com a justiça, gozando na cara das instituições democráticas, enfim. Foi condenado a mais de 8 anos de prisão, foi condenado a multas e foi decretada sua inelegibilidade, ou seja, não poderá concorrer a cargo público por pelo menos 8 anos. Diante desse contexto, quando ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos de prisão, o ano passado, concomitantemente, no dia seguinte, Bolsonaro exarou um decreto, o decreto de indulto, perdoando os crimes de Daniel Silveira, tá bom? Aí ia limpar a ficha dele, ele não ia responder por nada. Então foi aberta várias ações de descumprimento de preceito fundamental ali no Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, 4 ações de descumprimento de preceito fundamental, em que partidos e instituições indagaram que não era possível esse tipo de indulto para os tipos de crimes praticados por Daniel Silveira. E isso foi parar no colo do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já formou maioria para derrubar o decreto de Bolsonaro, o decreto presidencial que perdoava e descondenava Daniel Silveira. Exatamente isso. Inclusive, ocorreu uma cena lá no julgamento ontem, que eu vou mostrar para vocês, viu? Em que até agora apenas 2 votos divergiram da relatora. A relatora que fez o relatório, o parecer, foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, tá? E o relatório dela e o voto dela é uma aula de direito constitucional, viu? Ela disse que o presidente, em tese, ele tem sim o direito, não é, de dar indulto para aquelas pessoas que ele achar que deve. Só que o indulto, ele é um ato administrativo. Sendo um ato administrativo, ele tem que observar as especificidades, os requisitos, as regras e, notadamente, os princípios da administração pública, o LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, não é? Então, ela disse que dentro desse ambiente, Bolsonaro não respeitou os princípios constitucionais e acabou agindo com abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. Isso ocorre quando? Quando a autoridade tem o direito de agir daquela forma, só que o fim pretendido é diverso do estabelecido na Constituição ou na lei. Ou seja, não atende a uma finalidade pública. Não atendendo uma finalidade pública, existe o desvio de finalidade, que é uma espécie de abuso de autoridade. Nesse caso, Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade do decreto que dava o indulto ao camarada, né? O cidadão de bem, de Deus, pátria, família e liberdade, Daniel Silveira. E concomitantemente a isso, vários outros seguiram seus votos. Apenas 2. Adivinha quem? Adivinha quem que votou para Daniel Silveira ser liberto, não é? Engraçado que bandido bom não era bandido morto para eles, gente. Pois é, o terrivelmente evangélico André Mendonça votou para que ele continuasse com a liberdade, com o perdão, bem como Nunes Marques. Todos 2 colocados pelo seu pupilo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que a cada dia passa mais vergonha. E eu vou mostrar para vocês. André Mendonça, quando divergiu ali de Rosa Weber, da relatora,
Alexandre de Moraes não se conteve. Alexandre de Moraes teve que interromper e esclarecer algumas coisas para o terrivelmente evangélico, que para mim não passa de um capacho de Bolsonaro, que passa vergonha notadamente no povo que de fato, de verdade, é cristão. Dá uma olhadinha. Eu cito nesse sentido entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador. Permite, ministro André, o Abrúcio é jurista? Não, é cientista. Não, só para que conste nos anais. Mas cito também Fernando Capês, no consultor jurídico, que foi colega de Vossa Excelência. E à época deputado, candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz, aquele não faz referência a nenhum jurista. Também não jurista. Não é. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que seja fake news. Podemos até dizer. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível. Então, meu querido, passou vergonha novamente. Bolsonarista, ele agora já tem um requisito, uma característica sine qua non, que é o quê? Passar vergonha. O povo que passa vergonha é bolsonarista. Gente, é de cá, é de lá, é pá, pá, pá. Ô, vergonha. Mas a notícia é boa. Já tem maioria o Supremo Tribunal Federal e Daniel Silveira vai continuar no xilindró, vai cumprir os seus mais de 8 anos na cadeia, vai ter que pagar alguns milhares de reais de multa, tá inelegível e vai pagar pelos seus crimes, viu? Só falta 2 para votar, Gilmar Mendes e Luiz Fux, que acredito que vai seguir o voto da relatora. Mesmo não seguindo, não dá mais para virar o jogo. E o julgamento deve ocorrer dia 10, semana que vem, na quarta-feira, deve cessar o julgamento e Daniel Silveira continuar no xilindró, assim como outros, né? Quem? Roberto Jefferson, o outro lá Anderson Torres, o outro lá Cid Moura, o outro lá Ailton Barros Gonçalves e mais uma cambada de bolsonarista escroto que tem que ir para o esgoto, ou melhor, esgoto não, tem que ir para o xilindó e responder pelos seus atos, pelos seus crimes. Então, uma notícia muito boa para todos nós. E justiça seja feita, não é verdade? Pois é isso que nós queremos. E ontem foi aprovada no Congresso Nacional a lei que garante igualdade de valores salariais para mulheres e homens. Se a mulher executar a mesma atividade que o homem numa empresa, enfim, numa fábrica, em qualquer tipo de serviço, ela executou a mesma atividade que o homem, ela tem o direito de receber o mesmo salário que os homens. Porque, em regra, o que ocorre, lamentavelmente, as mulheres executam as mesmas atividades e recebem um salário menor. E foi aprovado, mas eu quero mostrar para você aqui, eu peço para você compartilhar esse vídeo. Mulheres do PL votaram contra. E eu vou mostrar aqui para vocês. Como pode? O que essas mulheres têm na cabeça? Porque, assim, você querer ser contra, você querer... enfim, tudo bem, mas isso para mim já é burrice. Votar contra si mesmo, contra um direito seu, já é burrice. Se não quer votar para a maioria das mulheres, em benefício das mulheres, vote pelo menos garantindo o seu direito. Nem isso. Isso para mim é burrice. Quem votou contra esse direito de igualdade que, meu querido, minha querida, passou da hora de ser aprovado? Anne Ortiz, do Cidadania, Adriana Ventura, do Novo, Bia Kicis, do PL, Carla Zambelli, do PL, Caroline de Tone, do PL, Cris Tonieto, do PL, Júlia Zanato, do PL, Silva Waiapi, do PL, Dani Cunha, do União, Rosângela Mouro, do União. Olha a mulher do Sérgio Moro aí passando vergonha. Ô, mulherzada para passar vergonha na gente, né, gente? Oh, meu Deus, tá ali, podia representar, no mínimo, as mulheres, né? Perderam uma grande oportunidade.
lamentavelmente. Mas é isso, o bolsonarismo tem que dar isso, né? É um povo negacionista, é um povo transviado, que fala de Deus, pátria, família e liberdade, mas na hora de agir, na hora de realmente fazer aquilo que tem que ser feito, fazem o contrário. É uma vergonha, né? Característica comum, como eu acabara de falar há pouco, vergonha. Ô povinho que gosta de passar vergonha. Perder uma grande oportunidade e não nos representa. Disse seu comentário. Não me representa. E compartilhe, é importante. Ah, meu filho, isso é burrice. Ou então, maluquice mesmo. Ou então, cinismo, falta de vergonha na cara mesmo. E olha só, o TSE caça mandato de prefeito e vice-prefeito de Brusque e torna Luciano Hang inelegível por abuso do poder econômico. Luciano Hang ali, pelo jeito, apadrinhou, etc e tal, né? Achando que o poder econômico ia, não é? Pois é, o prefeito perdeu o mandato e o vice-prefeito perdeu e Luciano Hang ainda se tornou inelegível. Outra característica dos bolsonaristas. Qual é, Andréa? Fala que defende a Constituição, as leis que agem dentro das 4 linhas da Constituição. Tudo conversa e bravata, porque quando eles podem, eles pegam e dão um jeitinho e tentam inobservar a lei, tentam dar um jeito, uma maracutaia aqui, um jeitinho aqui, tudo em benefício próprio. É como Rosa Weber falou no seu voto ali, quando ela declarou a inconstitucionalidade do decreto de indulto do Daniel Silveira. Disse que a Bolsonaro tinha o direito de dar indulto, só que o motivo dele era eleitoreiro, era para blindar um culiado político e não para satisfação do interesse público. Então eles usam dos expedientes legais, ou pelo menos tentam, para satisfação de interesses particulares de um grupo de pessoas pormenorizadas, e isso em detrimento do direito e do interesse coletivo, do interesse público. E está caindo, porque as bases são precárias. E tem mais. Ontem eu expliquei para vocês que eles estavam planejando até a prisão de Alexandre de Moraes ali, a partir de interceptações feitas pela Polícia Federal em conversas de WhatsApp por Ailton Gonçalves ou Ailton Barros, ex-major do Exército, e Cid Moura, coronel ali, inclusive de Goiânia, que acabou com a sua carreira, hein? É outro que acabou com a sua vida por causa de Bolsonaro. Meu Deus do céu. Pois bem, nessas conversas tem as falas de Ailton Barros, mas não tem as respostas ainda de Cid Mauro. Ainda não foram reveladas, meu querido, minha querida. Mas tudo isso está nas mãos da Polícia Federal, que fez interceptações. E como eu já falei para vocês, nos autos do processo que investiga a fraude no cartão de Bolsonaro, tem áudios, tem vídeos, tem fotos, tem um monte de prova que corrobora com um monte de outras situações que vão se conectando, outros crimes, outras situações, como por exemplo a questão da morte de Marielle, em que Ailton Barros disse que sabia quem matou, como por exemplo a questão das joias, em que Cid Mauro está envolvido diretamente, está. Então tudo isso está sendo investigado e vai vir à luz, já está vindo à luz e responderão pelos seus crimes, cujo chefe mor deve ser alcançado e responsabilizado, Bolsonaro, especialmente em relação à tentativa de golpe e o seu negacionismo que gerou milhares de mortes ali durante a pandemia. Que venha a justiça. Esse é o meu comentário de hoje. Que venha a justiça e os próximos capítulos. E a família Bolsonaro está desesperada. 2 especialmente. Carlos Bolsonaro e Bolsonaro. Expliquei isso nessa semana para vocês. Que a justiça seja feita e que Carlos Bolsonaro, pelo que tudo indica, vai ser o primeiro a ser preso da família Bolsonaro. Expliquei no vídeo anterior. Dá uma olhadinha que tá lá. E o meu comentário, que venha a justiça. Cadeia para todos que devem.
justiça. Mas deixe o seu comentário que eu quero saber. E você que está aí no chat comigo, você que está aí agora, dá uma paradinha, curte a live agora. Curtiu? Obrigada e compartilhe, não é? Vamos desmascarar essas fake news, desinformação, essa pseudo Deus, Pátria, Família e Liberdade, tudo conversa para boi dormir, mas aqui a gente fala, aqui a gente mostra. Então curte e compartilha. E você que está ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, sextou, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.